Pastor, bem-vindo. Pode raça para nós? Não pode começar? Está bem. Glorioso bom Pai, nós obrigado, Senhor. Obrigado por graça e por misericórdia. Obrigado, maneira que vos juntar mais um dia, Senhor, para falar de bom nome, Senhor. Vem capacitando mais e mais para ver a palavra, dando entendimento profundo, Pai, do mistério que o mistério revelar para o povo. Pai, não subiu como a nós e homens finitos, pensamentos limitados, não pedir, havia Deus não pedir a ação do Espírito Santo, pedir iluminando a mente, Pai Santo. Não poder descobrir, ó Deus, que a verdade que tu tens, ó Deus, escondido na Escritura Sagrada, para poder revelar para o povo. Pai, a Senhora, toma conta de tudo intervenientes, Pai, nessa reunião, ó Deus, de maneira que cada um poder ser abençoado pelo santo nome glorificado, na vida de cada um, em nome de Cristo Jesus, na hora. Amém. Vou namorar para português, aqui, ó. Ok. Não pude, se bom. Não quer saber quem que está lá, que vai poder bem se entra. Não quer saber se encontra nós tudo guineense, mas se bom não vai para português, um desafio. Um desafio também. Por enquanto é nós só, né? É nós só. Passa nós em três ainda ali, não? Então, aqui lá não tem dois gente lá. Bem-vindo com o Balonino. Bloqueia a câmera de Guzala. Isso, agora ficou. Bloqueia a câmera daqui outro, para poder ficar conversando. E... Não é fácil na português, não é? É. Ok. E deixa eu abrir a tela por aqui. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui e na aula passada nós estudamos um pouco sobre capítulo 1 e versículo 1 e 2. Nós falamos antes disso um pouco do contexto da igreja de Colossenses, antes de entrarmos propriamente na análise do versículo 1 e 2. E nós falamos um pouco da cidade de Colossenses e da carta que é considerada como um dos maiores tratados cristológicos. Nós vimos também a localização geográfica da cidade de Colossos, que é na mesma região das 7 igrejas de Ásia Menor, perto da cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis também. E nós vimos que a cidade era uma cidade pequena, abalada, com muitas tragédias naturais, e era uma cidade que tinha uma colônia dos judeus, mas a maioria era grega. E também essa cidade enfrentava 4 problemas que nós mencionamos. Um dos problemas é gnosticismo, nós falamos de legalismo judaico e falamos de sincretismo, e a mistura entre bem e o mal e outras práticas judaicas com as práticas do cristianismo. E falamos também do asceticismo. E esse mapa aqui mostra um pouco da cidade em que se localizava a igreja de Colossos. Dentro disso, nós falamos que a igreja foi fundada pelo Epáfras. Paulo, nessa altura, ele se encontra preso, então ele não conhecia a igreja. Epáfras informa Paulo a respeito de problemas e Paulo logo escreve para os irmãos da igreja mostrando que Cristo está acima de qualquer prática, ou seja, a supremacia de Cristo. Cristo é suficiente diante do legalismo, ele é suficiente diante do gnosticismo, diante do asceticismo, de qualquer outra prática. Então, isso podemos considerar como o tema principal de carta de Paulo aos Colossenses.
E essa carta, também como outras cartas, por exemplo, carta de Efésios, de Filipenses, Filemão, são cartas escritas enquanto Paulo estava preso. E essa carta, nós falamos que é uma carta atual, porque traz problemas de heresia, problemas de falsos ensino dentro da igreja, o que nós vivemos hoje. E dentro daquilo que nós estudamos, vimos as características do apóstolo Paulo nas suas saudações, que se encontra no versículo 1. Paulo, ele se apresenta de algumas maneiras. Ele se apresenta primeiro como apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta também como alguém que é apóstolo por vontade de Deus, não pela vontade própria. E isso quer dizer que Paulo não escolheu ser apóstolo, mas ele foi escolhido pela vontade divina. E Paulo também foi apóstolo para trabalhar com o irmão Timóteo. E na segunda parte, nós vimos as características dos crentes de Colossos. E esses crentes, nós vimos que eram crentes santos. E, além disso, eles também eram fiéis, no versículo 2. E, em terceiro lugar, nós vimos que eram crentes que estavam em Cristo, ou seja, estavam dentro de Cristo. E, por último, nós vimos que eram crentes que estavam dentro da cidade de Colossenses, mesmo passando pelos problemas. E algumas reflexões que nós tivemos na aula passada. E, por hoje, nós vamos ver um pouco sobre ações de graça do apóstolo Paulo, do capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Eu coloco aqui o texto para a gente ler um pouquinho. Eu vou lendo o versículo, em seguida os irmãos vão lendo também, para a gente fazer uma leitura alternada. Eu vou ler versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Fernando? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5, bem-vindo. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, no qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Já li o 8. Ah, sim, certo. Então, essa é a parte que nós vamos refletir quando Paulo se trata de ações de graça que ele deu para a igreja de Colosso. Dentro dessa ação de graça, nós podemos perceber que Paulo ele agradece por 3 motivos que nós vamos destacar aqui, que vai ser a nossa reflexão dentro desse texto aqui. O primeiro motivo, a ação de graça que Paulo deu é pela fé dos colossos. Isso nós podemos perceber nesse versículo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos por vós, pois ouvimos da vossa fé em Cristo. Essa é uma versão, tradução Bíblia linear, né? Português grego. Aqui nós podemos perceber que a fé aqui um dos pilares importantes da vida cristã. Autor de cartas aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus.
Por que Paulo ele agradece a Deus pela fé dos irmãos? Porque isso faz sentido daquelas práticas que nós mencionamos lá, práticas de gnosticismo, asceticismo, tudo isso, os problemas que os crentes passavam lá, isso podia abalar a fé desses irmãos, mas a fé deles não foi abalada. Então, Paulo, quando ele recebe notícias, relatos pelo Epáfras, ele ouviu que esses irmãos estavam firmes, estavam fiéis a Deus, mesmo passando por momentos difíceis, mas eles estavam firmes. Então, a fé é algo que nos assegura quando nós passamos por momentos difíceis. Sem a fé, então, nós não podemos agradar a Deus, porque quem vai a Deus primeiro precisa acreditar que Ele existe. Então, esses irmãos tinham essa compreensão de que Deus existe. Paulo tem esse pensamento que o justo viverá pela fé, porque é a fé que nos sustenta, é a fé que nos mantém em pé como cristãos. Lá em Romanos 1,17. E se eu não tenho fé, então eu não consigo viver de maneira espiritual, só tendo fé, que isso me mantém vivo, que isso me faz viver. E Paulo também, na mesma carta de Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, a fé que esses irmãos tinham é uma fé produzida pela palavra. A fé salvífica, ela vem por meio do ouvir da palavra. E se eu não ouvir a palavra, sem a palavra, então a fé salvífica não pode ser produzida em mim. Então, o primeiro motivo que Paulo agradece a Deus por essa igreja é que esses irmãos estavam firmes. A fé desses irmãos não foi abalada em meio às dificuldades que eles viviam. E outro aspecto que nós podemos perceber é que a fé desses irmãos tinha um objeto. Olha só essa parte sublinhada. Ouvimos da vossa fé em Cristo. Essa fé não estava ligada a qualquer coisa material dessa vida, mas é uma fé ligada a Cristo. A vossa fé em Cristo. Então, a pergunta que nós podemos fazer: em que consiste a fé desses irmãos nossos? Qual era o objeto da fé deles? Em que eles acreditavam? Eles tinham uma fé em Cristo. E como nós vimos semana passada, que a preposição em tem a ver com a ideia de estar juntos com, por, dentro de alguma coisa. Então, essa fé estava dentro de alguma coisa. Dentro de quê? Dentro de Cristo. Uma fé espiritual, é uma fé salvífica, uma fé que não se associa a coisas dessa vida. E esses irmãos também estavam em Cristo, por isso tinham a fé. Porque só estando em Cristo, eu tenho fé. A consequência de estar em Cristo é ter fé. Se eu tenho fé porque estou em Cristo, se eu não tenho, porque não estou. Então, são coisas interdependentes. Nesse caso, nós estamos tratando de fé salvífica. Não ter fé nas coisas materiais, mas fé em Cristo, fé naquele que salva. Então, é nele que nós podemos ter fé. Segundo motivo pelo qual Paulo agradece é pelo amor dos irmãos de Colossenses. Olha só o que diz o texto. E do vosso amor por todos os santos, ou seja, por todos os crentes, foi assim que aprendestes de Epáfras. Epáfras que significa gracioso, e nosso amado conservo. E esse conservo tem a ideia de servo, diácono, alguém que serve alguma coisa, seja comida ou bebida. Epáfras era fiel ministro de Cristo em favor desses irmãos. O amor que Paulo descreve aqui era um amor entre crentes. Vosso amor. Era um amor que os irmãos estavam experimentando. Eles se amavam.
era um amor também no Espírito Santo. Nós lembramos lá em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto que aparece é o amor. Então, o Espírito Santo é que produz amor em nós. Estando em Deus, estando em Cristo, então o Espírito Santo, ele produz esse amor em nós. Amor para com os irmãos. Essa igreja estava vivendo uma situação muito tensa, mas mesmo assim, eles se amavam, não abandonavam uns aos outros. Amor era percebido no meio desses irmãos. Olha o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque amor procede de Deus. Ou seja, amor vem de Deus. Quem nos dá amor, quem nos capacita para amar é o próprio Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, se amor vem de Deus, isso quer dizer que quem nasce, quem conhece a Deus, ama. A consequência de eu conhecer a Deus é eu amar. Se eu não amo, é porque não conheço a Deus. Isso que ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tudo está ligado. Esses irmãos, se eles se amavam, então nós presumimos que eles conheciam a Deus. Porque não tem como eu amar a Deus, eu amar o meu próximo se eu não conhecer a Deus. Eu só vou ter condições de amar quando eu conheço a Deus. Por quê? Porque amor procede dele, amor vem dele. Ele é quem nos capacita para amar. E a terceiro e último motivo aqui, pelo qual Paulo agradece, é pela esperança. Esses irmãos não só tinham a fé em Cristo, mas também tinham amor entre os irmãos. Eles não só tinham o amor entre os irmãos, mas também tinham uma esperança. Então, esses três pilares eu considero como fundamentais da vida cristã. E se eu sou cristão, eu vou ter fé, eu vou ter amor, eu vou ter esperança. O que ele diz nesses versículos 5 e 7? Por causa da vossa esperança que vos está reservada nos céus. Já ouvistes falar dessa esperança pela palavra da verdade. Que palavra da verdade? O Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Este Evangelho segue frutificando e crescendo, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes a graça de Deus na verdade. Sem esperança, a nossa vida não tem significado. Por que não tem significado? Porque não faz sentido eu ser crente, mas eu não acredito no futuro escatológico. A nossa esperança, a esperança cristã, ela é uma esperança que não é apenas para a vida de agora, mas também é para a vida futura. Essa esperança envolve acreditar que Cristo voltará e envolve crer também que Deus está no controle de todas as coisas. Então, dessa maneira, a nossa esperança, ela é escatológica. Ela é presente, mas também é futura, porque acredita nas coisas do porvir, através do Messias. Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, isso quer dizer que a nossa esperança não está reduzida se as coisas estão indo bem ou não estão indo bem. A nossa esperança, ela transcende essas coisas. Ela transcende se eu estou vivendo bem ou não estou vivendo. E se tem coisa que nós precisamos nesse período, são esses pilares: a fé, amor e esperança. Principalmente esperança, saber que tudo está no controle de Deus, nada foge do seu controle. Então, a nossa esperança não se limita
nas coisas dessa vida, mas nas coisas do futuro também. E é uma situação, William Barclay, citando Moller, diz assim: a esperança é a certeza de que, apesar dos caminhos e as normas do mundo, o caminho do Deus, do amor, tem a última palavra. A esperança cristã consiste em que o caminho de Deus é o melhor, em que a única felicidade, paz, alegria, verdade, recompensa perduráveis se encontram só no caminho de Deus. A esperança cristã tem a certeza que é melhor apostar a própria vida por Deus que crer no mundo. Exatamente o que nós estamos vivendo. As coisas não estão indo bem, mas mesmo assim eu aposto em Deus. Eu faço crer que em Deus há saída. Em Deus tem solução. Muitas pessoas estão acreditando nos homens, mas não tem solução nos homens. Não é o homem que vai decidir aquilo que vai acontecer, é Deus. A solução não está no que nós estamos vendo nas redes sociais, que as coisas vão melhorar ou não, porque quem tem a palavra final é Deus. Então, a esperança é isso, você perceber que as coisas estão indo ruim, mas diante disso você escolhe apostar a sua vida em Deus. Saber que só nele as coisas podem melhorar, as coisas podem ter sentido, independentemente do que as pessoas falam. Então, nós podemos ter algumas reflexões para pensar: será que eu tenho fé? Eu tenho fé? Qual é o objeto da minha fé? Ou seja, em quem ou em que eu creio? Porque há pessoas que acreditam em alguma coisa, acreditam nos homens, mas eu e você, em quem nós cremos? Quem é o objeto da nossa fé? A sua fé consiste em quê? A sua fé consiste nas circunstâncias boas ou ruins também? A sua fé se limita no momento bom ou no momento ruim? A nossa fé, ela deve transcender a realidade que nós vivemos. A nossa fé deve olhar para o futuro escatológico, na volta de Cristo. E será que eu amo os meus irmãos em Cristo? Nós vimos que esses irmãos se amavam uns aos outros. Isso é fruto do Espírito Santo. Será que esse fruto é visto em mim? Eu manifesto o amor. Eu sempre penso, se tem coisa que nós não entendemos, é o amor. Porque é uma palavra que é usada para muitas coisas. Falar, eu amo minha esposa, amo meu filho, amo estar livre, amo fazer tal coisa. Eu amo Deus. Talvez nós não entendemos a profundidade dessa palavra. Deus nos amou. Será que a maneira como Deus nos amou é a mesma forma que eu amo meu próximo, meu irmão? Eu amo meu irmão, de fato, como Deus me amou, e esse fruto do Espírito Santo deve ser visto em nós. Eu tenho esperança, e a minha esperança consiste em quê? Em que? Minha esperança consiste no que está sendo falado nas redes sociais, o que o presidente falou, isso é a minha esperança, ou a minha esperança consiste na palavra da verdade do Evangelho. Esses irmãos ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Então, o que produz a esperança em nós é a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Minha fé não consiste no que as pessoas estão falando, no que os profissionais de saúde estão dizendo, mas a minha esperança consiste no ouvir do Evangelho, que é a palavra de Deus. Só isso, esses três pilares são indispensáveis na nossa vida. Se eu sou cristão, então a minha fé deve se manifestar. Se eu sou cristão, meu amor deve se manifestar. Se eu sou cristão, a minha esperança deve se manifestar. E podemos perceber que faz muito sentido Paulo colocar amor no meio da fé e esperança, porque ele diz isso lá em Coríntios, 1 Coríntios. Depois que ele falou de amor aí, fé e esperança, ele diz que o maior de todos é o amor.
Eu creio que lá na eternidade não vamos precisar da esperança. Para quê? Crer em quê? Já vamos viver lá. A fé para quê? Mas o amor, isso permanecerá para sempre. Nós precisamos desses pilares nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. É isso que temos para hoje. E agora vamos abrir um espaço para a gente conversar sobre esses 8 versículos, para darmos comentários, o que acontece aí. Quem quer falar? Algo que chamou a atenção? Talvez a minha opinião é mais centrada ao que eu creio, né? Às vezes a gente confia tanto nas pessoas e deixando o nosso Deus de lado. E Ele é o autor de tudo. Ele é o Criador, Ele é que supre as nossas necessidades. Falando isso, eu penso logo lá na minha igreja, quando eu estava viajando para cá, e a gente dormiu lá, e eles me disseram, olha, a gente vai apoiar vocês lá e tudo mais. Quando cheguei aqui, esqueceram tudo. Aí virou brincadeira, né? Às vezes ligam e leem um versículo comigo, eu fico pensando assim, será que eu vou comer esses versículos tudo? Porque eu estou precisando de alimentação. Sim. E com isso me chama a atenção tanto para confiar mais em Deus em vez em homem, em vez do ser humano que ele é e somos pecadores, né? Eu agradeço pela essa reflexão. Devemos mais confiar em Deus, em Cristo Jesus. E só Ele que pode nos ajudar. Só Ele que pode abrir portas difíceis, né? E obrigado, pastor Alex. Amém. Reverendo, bem-vindo lá na cidade de Lisboa, terra da Dona Maria. Não sei se os irmãos estão a ouvir. Estamos. Ok. Bem, acabamos de ouvir a intervenção do nosso amado pastor Fernando. Foi um prazer de ver o senhor hoje. Apesar de já lá vão uns 5 anos, 5 ou 6 anos. Mas é razão, temos bastante razão em confiar em Deus. A nossa confiança deve ser plena em Deus. Falando nisso, eu quero voltar um pouco atrás. O porquê que o apóstolo Paulo frisou essa palavra, ou seja, o porquê que ele deu a graça por causa da fé dos irmãos lá da igreja de Colossos. Bem, pensando um pouco na característica do homem Paulo, na altura, antes de conhecer Cristo, sabemos que é um homem dotado do conhecimento. E como também podemos ver nos dias de hoje, muitos que são extremamente intelectuais dificilmente aceitam a fé em Cristo da forma que, posso dizer assim, entre aspas, da forma que os não inteligentes, se assim me permitem falar, aceitam Cristo. Hoje em dia, as pessoas com alto grau de conhecimento, alto grau de estudo, por exemplo, os doutores, são pessoas que é difícil, às vezes, de aceitar a fé do jeito que, às vezes, a gente aceita a fé. E outra coisa também que eu quero ressaltar na vida do apóstolo Paulo, considerando o temperamento do apóstolo Paulo, vamos ter logo a visão, o porquê que ele admirava a fé dos irmãos do Colosso. Sabemos que o apóstolo Paulo só reconheceu o senhorio de Cristo no caminho a Damasco. O que aconteceu ali?
E ele praticamente perdeu a visão. Pessoas assim, tipo o apóstolo Paulo, precisam de um impacto bem forte para reconhecer algo. Porque um homem cheio de conhecimento, um homem que conhece muito bem a lei, praticamente difícil. É por isso que ele estava a olhar para os irmãos na altura, no início da igreja, como os rebeldes, nesse caso, como os heréticos, se assim podemos dizer. E da mesma forma também que ele admirou a fé dos irmãos do Colossos. Por quê? Se considerarmos o pano fundo histórico do que estava a acontecer ali, vamos ver que havia muitas coisas no meio, que é sincretismo. Para afirmar na fé genuína, com aquelas confusão da filosofia e alguns mitos por aí fora, é muito complicado. Então, é algo de se admirar. Mesmo no nosso contexto hoje, podemos ver a resistência de uma pessoa que conhece Cristo ao ter certa idade. Por exemplo, no caso dos nossos pais. Conhecendo Cristo com certa idade e às vezes se torna um pouco inflexível concernente à fé que estamos a referir nesse caso. Por quê? São as pessoas com certos experiências, certas crenças em outras coisas e acabam por misturar aquilo. Praticamente a fé genuína em Cristo, o apóstolo Paulo estava a ressaltar aqui, a dar ênfase, é mais ou menos, não é bem visível assim na vida dessas pessoas. Porque qualquer coisinha eles acabam por misturar as coisas. Uma das coisas também que me chamou a atenção no que tange ao amor, vimos ali também que o nosso amado pastor Alexandre acabou de frisar, isso é a marca da igreja primitiva. Sabemos que antes o apóstolo Paulo só veio a converter, a aceitar Cristo lá no capítulo 9 de Atos, e ali no capítulo 2 de Atos, versículo 40, 42 a 46, está ali o cérebro, ou seja, está ali a ferramenta com que os apóstolos se moldavam a eles mesmos. Temos o quê? Primeiro, que é a verdade. Isso para frasear com a falsa doutrina que os irmãos lá do Colossos, às vezes, estavam a preparar. Primeiro, e eles preservavam a doutrina dos apóstolos. E eles tinham isso como raiz. Portanto, o apóstolo Paulo viu aquilo nos irmãos do Colossos e ele ficou também muito satisfeito. Por quê? Para ter fé ali, naquela confusão, vou usar a palavra brasileira, bagunça. Os brasileiros gostam muito de usar essa palavra. Naquela bagunça, naquela maxela, usam também essa palavra, não sei se eu estou... Só para brincar um pouco. É bom ter senso de humor. E naquele monte de coisas ali, para ter um fé genuíno, sem conhecer, ou seja, sem ter ali os apóstolos, os testemunhos oculares de Cristo por perto, não é muito fácil. Não é muito fácil. E eles preservavam na doutrina, os apóstolos. E outra coisa que demarca também o amor que eles tinham. No mesmo capítulo 40, ou seja, versículo 40, e na comunhão e no partir do pão. Isso aqui é a marca. Acabamos de ouvir há pouco a situação com que o irmão, nosso amado pastor Fernando, está a passar. A promessa lá na Guiné, depois de chegar lá no Brasil, esqueceram. Leiam o versículo, oram, pensam que o pastor vai comer os versículos. Que é a coisa que não acontece. Eles devem agir. No partir do pão é ali que acontece muitas das coisas. Ninguém se sentia nessa época, ninguém se sentia com falta de algo. Ninguém se sentia.
se voltarmos isso no nosso dia de hoje, vamos chegar à conclusão de que estamos aquém da palavra de Deus, aquém do Evangelho. Bem-vindo, eu vou só... A gente tem só segundos, eu vou encerrar essa parte. Depois eu mando outro link só para a gente terminar. Tá bem, Para encerrar essa parte. Então, isso que nós vimos, né? Esses três pilares, a fé, esperança e amor dos irmãos da igreja de Colossos. Paulo, de fato, é uma referência para nós no que tange esses aspectos, pelo que ele agradece. Como os irmãos falaram, Paulo, de fato, era grande estudioso. Muitos hoje não querem render aos pés de Cristo, são orgulhosos pelo que são, pelo que estudaram, mas Paulo, mesmo com toda a sua filosofia, ele se rende aos pés de Cristo, ele é quebrantado, ele se torna servo de Deus. Então, não é impossível para Deus. Deus faz a sua obra em quem Ele quiser, quando Ele quiser. Que o Senhor nos abençoe. E eu vou mandar outro link para vocês, só para a gente encerrar a última parte. Deixar bem-vindo terminar o argumento dele. Tá bem.